Oi pessoal, eu sou a Babiona, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar curiosidades sobre Zombies 2. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga curiosidades aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários quais dessas curiosidades vocês já sabiam sobre Zombies 2. E antes de eu começar, eu tenho um aviso. Eu falei no último vídeo de novidades de zombies, que eu falei tudo que a gente sabia de novidades sobre zombies, incluindo sobre Zombies 5, que vai ser lançado nessa sexta-feira um especial de Natal chamado Snow Angel, que até o momento a gente não sabia o que era, mas na última sexta-feira foi lançado o teaser desse especial, onde eu surtei muito, inclusive eu devia ter feito reagindo, porque eu surtei muito com aquele especial, só com o teaser do especial, foi confirmado que vai ser um videoclipe, inclusive com esse teaser foi confirmado que vai ser um videoclipe, e foi uma coisa que eu falei que eu achava que seria um videoclipe de uma música nova de Natal para zombies. E eu até falei naquele vídeo que eu tava pretendendo, se fosse um curta, porque eu tava na dúvida se seria um curta ou um videoclipe, se fosse um curta eu faria um comentando. Mas como vai ser um videoclipe, eu estou querendo, eu não sei se vai dar muito certo por causa que pode dar problema com direito autoral, mas eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer um reagindo a esse clipe dessa música nova, e que vai sair no dia que essa música vai sair, né? No dia 14, sai aqui no canal. Talvez saia um pouquinho atrasado, porque até eu gravar e editar demora um pouquinho, mas vai sair na sexta-feira. Eu vou tentar fazer um reagindo dessa música. Se não der certo, eu faço um comentando do que eu achei da música. Mas se eu conseguir... Mas eu tô pretendendo mais fazer um reagindo do que um comentando do clipe dessa música. Porque só pelo teaser eu surtei muito. Imagina vendo o clipe inteiro. Então eu tô querendo fazer um reagindo do clipe dessa música. Vamos ver se vai dar certo. Mas se eu fizer, ele vai sair na sexta-feira mesmo. Eu ia falar entre sexta e sábado, mas é mais na sexta mesmo. Às 4h30, talvez um pouquinho atrasado, porque até eu editar demora um pouco, mas ali naquele dia mesmo, dia 14, sai o reagindo. Eu tô querendo fazer esse reagindo, vamos ver se vai dar certo. Então, agora vamos começar com as curiosidades sobre zombies. Inclusive, né, eu falei sobre novidades, eu lembrei de uma. Foi anunciado aí que parece que vai ter uma série de zombies e uma de descendentes. E que, inclusive, já estão até gravando, porque no sábado e no domingo, né, que eu tô gravando esse vídeo na segunda, né, dia 10, mas no dia 8 e no dia 9... o elenco de zombies postou coisas ali mostrando que eles estavam vestidos com seus personagens e que eles estavam gravando alguma coisa, né? Porque no caso de sábado, a Freya e o... eu ia falar Malakai, mas não é o Malakai. O MK, que é o ator do Vargas e a atriz da nova, eles postaram uns vídeos ali nas redes sociais onde eles estão vestidos com as roupas dos personagens deles, né? Em zombies, confirmando que eles voltaram pra essa série. Porque eu tinha visto no Instagram Disney Zombies Updates, eu acho que é isso, que eles tinham falado que no sábado teriam gravações de uma nova série, porque tem dois projetos aí, um de Descendentes e um de Zombies, pra ser lançado, que parece que vão ser duas séries. Uma de Descendentes e uma de Zombies. A de Descendentes eu não tenho muita coisa pra falar, porque eu acho que eu não vi nada sobre Descendentes, mas de Zombies eu tenho algumas coisas pra falar. Que no caso foi anunciado isso, e esse Instagram até falou que no sábado eles começariam a gravar. E realmente eles começaram porque teve esses dois vídeos aí, um da Freya e um do MK. Que no caso do MK, a Freya até participa do vídeo dele também, e os dois estão vestidos de Vargas e Vera não, e Nova. E ontem, dia 9, porque eu tô gravando esse vídeo dia 10, né? O Julian Lerner, acho que é esse o nome dele, que é o ator do Ray, postou uma foto no Instagram dele, confirmando que eles estão gravando literalmente alguma coisa, que é essa série mesmo, que eu vou deixar o nome aí na tela, porque eu não lembro o nome da série. Porque tá, não confirmando só que ele voltou, mas que outra pessoa voltou, porque desde que a Frey e o MK postaram esses vídeos confirmando que eles vão estar nessa série, muita gente se perguntou se o Malakai ia estar nessa série também, porque o Malakai é um dos novos protagonistas de Homem, né, que ele faz o Victor. Então muita gente se perguntou, inclusive eu, se ele iria participar. E ontem o Julian confirmou que sim, não só ele, mas o Malakai também, porque ele postou uma foto que eu vou deixar aí na tela, onde tá ele, a Freya, o MK e o Malakai, nos bastidores ali gravando essa série. Só quem não vai participar, parece, do elenco novo é a atriz Suey Nolenbatia, que é a atriz da Vera. Parece que no momento ela não vai participar, mas eu acho que mais pra frente ela possa participar. Pelo menos o Julian Lerner, quando ele escreveu ali embaixo, ele deu a entender que no momento ela não vai participar, mas quem sabe mais pra frente. E eu cheguei a ver na internet que essa série vai ter essa série tanto de Descendentes quanto de Zombies, e parece que ela vai ter 20 minutos de episódio, mas eu não sei quanto, mas não sabe ainda quantos episódios vão ser. Mas vai ter aí essa série nova de Zombies e uma de Descendentes. No
caso de Descendentes, eu não sei nem se já começaram a gravar ou não, porque eu entrei no Instagram de todo mundo do elenco, eu acho, pelo menos do elenco do quarto filme, porque o quinto filme ainda não foi lançado, né? Mas do quarto filme, e eu não vi ninguém postando nada de que vão usando as roupas dos seus personagens. Principalmente, eu entrei principalmente no Instagram da Kylie Cantrell e da Malia Baker, que são as atrizes da Reggie e da Chloe. Que provavelmente, se tiver um negócio de Descendentes, elas vão voltar interpretando as personagens dela. E não tinha nada, então de Descendentes eu não sei nada pra falar ainda, mas de Zombies parece que já começaram a gravar essa série. E eu tô bem animada pra isso. Já não basta eu estar animada pro especial de Natal, agora eu vou estar animada pra essa série e pra Zombie 5, né? Porque também tem esses boatos de que Zombie 5 possa ser confirmado logo logo. Então agora vamos começar com as curiosidades, já que eu tinha pra falar tudo que eu tinha pra falar dos zombies, vamos falar sobre as curiosidades. No caso, o primeiro vídeo que eu fiz de curiosidade foram 14 curiosidades, que foi o de Zombies 4. O segundo, que foi o de Zombies 1, teve 22. Esse aqui tem 32 ou 33? Acho que é 33. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu já não lembro. 33 curiosidades sobre zombies. Eu tô achando que o próximo vai ser 40, o do terceiro filme, que só vai aumentando de cada filme. Então vamos começar. A primeira curiosidade é que Zombies 2 foi lançado no dia 14 de fevereiro nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi lançado no dia 13 de março de 2020. Inclusive, eu lembro até hoje o lançamento de Zombies 2. E eu jurava que ele tinha sido lançado em fevereiro, porque eu lembro que quando lançou Zombies 2, eu ainda tava em aula. Porque foi bem na época da pandemia, né? Então, eu ainda tava tendo aula presencial, eu não estava tendo aula online ainda. Mas acho que depois do lançamento, acho que no dia que lançou esse filme, provavelmente deve ter sido meu último dia de aula. Na aula presencial, eu acho, inclusive. Eu acho que foi isso mesmo. Agora, eu lembro muito do dia, porque quando lançou os Zombies 2, eu já sabia cantar metade das músicas do filme, porque foi lançado as músicas antes no canal oficial do Disney Channel. Então eu já sabia cantar todas as músicas praticamente quando lançou. A segunda é que Zombies, inclusive essa curiosidade que eu vou falar agora, é a segunda vídeo de Zombies que eu falo uma curiosidade que envolve outro filme meu favorito do Disney Channel. E no caso, no vídeo do primeiro filme eu falei, né, que o produtor do filme de Zombies, dos 4 filmes de Zombies, ele produziu Camp Rock 2, que é um dos meus filmes preferidos, né? Camp Rock é meu filme preferido do Disney Channel. Eu gosto mais do primeiro do que do segundo, eu acho, mas eu amo o segundo filme tanto quanto o primeiro, então os dois são meu favorito. Então eu teve essa curiosidade envolvendo os dois filmes, né? Os Zombies, que é um dos meu segundo filme favorito, e o meu favorito, que é Camp Rock. Esse aqui envolveu o meu segundo filme favorito, que é Zombies, com o meu quinto favorito. Que no caso, Zombies 2 é o segundo filme do Disney Channel, que estreou no dia 14 de fevereiro nos Estados Unidos, já que o primeiro foi o filme Starstruck, Meu Namorado, Uma Superestrela, que estreou no dia 14 de fevereiro de 2010. No caso, Zombies lançou 10 anos depois de Starstruck, literalmente na mesma data. E é o segundo vídeo que eu falo de uma curiosidade que envolve outro filme favorito meu, porque eu amo Starstruck, acho que é o meu quinto filme favorito. Eu fico na dúvida se eu gosto mais dele ou de Lemonade Mouth, que meu top 5 é literalmente Camp Rock, hoje em dia Descendentes passou pra terceiro, mas Camp Rock, Zombies, Descendentes. Aí eu fico na dúvida se eu gosto mais de Starstruck ou de Lemonade Mouth, mas esses são os 5 filmes que eu mais gosto do Disney Channel. O terceiro, que eu já falei isso quando eu falei do primeiro filme, mas é que Zombies 2 foi gravado no Canadá, só que diferente do primeiro filme, que foi gravado somente na cidade de Toronto, esse aqui foi gravado em 2 cidades diferentes, que são a cidade de Toronto e Ontario. Eu não sei se assim se pronuncia o nome dessa cidade lá no Canadá. Acho que a maioria dos filmes do Disney Channel foram gravados no Canadá. Tanto que Camp Rock também foi gravado. Os 3 filmes, porque o terceiro filme também foi gravado lá no Canadá. Porque parece que eu vi na internet que é mais barato gravar lá, por isso que eles gravam geralmente no Canadá. A quarta, essa aqui eu não sabia quando eu gravei o vídeo do primeiro, eu descobri fazendo as curiosidades do segundo filme. É que quando o elenco de Descendentes gravava lá no Canadá, que ele ia gravar os filmes, eles ficavam em hotéis. No caso do elenco de Zombies, eles não, diferente do elenco de Descendentes, eles não ficavam em hotéis, eles ficavam em apartamentos. Eles tinham seus próprios apartamentos ali durante as gravações, enquanto eles estavam lá no Canadá. A quinta curiosidade é que Zombies alcançou, Zombies 2, né, alcançou 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é um site, se eu não me engano, de crítico de cinema, se eu não me engano é uma coisa assim, é um site de crítico de cinema, que é um marco importante para qualquer filme. Inclusive, eu acho que ele é o único da franquia inteira de Zombies que atingiu 100% de aprovação. Eu acho que ele é o único. Eu acho que Zombies 3 não atingiu 100%, nem Zombies 4. Mas o Zombies 2 acho que é o único. Zombies 1 eu acho que não chegou aí pro Rotten Tomatoes. Eu não tenho muita certeza se o primeiro foi ou não. Mas o terceiro e o quarto filme eu sei que não atingiu o 100% igual o Zombies 2. Eu fiquei até surpresa que o Zombies 2 atingiu o 100%. Eu não sabia disso. A sexta é que esse foi o primeiro filme original do Disney Channel a ser produzido numa proporção, eu vou deixar aí na tela, eu vou falar, mas eu vou deixar na tela certinho, de 2,39.1, eu não tenho certeza se é assim que se fala,
sendo que os outros filmes originais do Disney Channel tinham sido produzidos em tela cheia, né, na proporção 1,33.1 ou em widescreen, que é na proporção 1,78.1. Né, no caso, Zombies 2 tem uma proporção diferente dos outros filmes que já tinham sido lançados do Disney Channel. A sétima é que Zombies 2 é um dos poucos filmes do Disney Channel e o primeiro da franquia Zombies a ter uma cena pós-crédito dando gancho para um próximo filme, porque literalmente o primeiro filme de Zombies não tem uma cena pós-crédito que dava a entender que teria um segundo filme. No caso, a partir do segundo, eles começaram a colocar uma cena pós-crédito dando a entender que teria um próximo filme. Tanto que Zombies 2 tem essa cena pós-crédito dando a entender que teria. Zombies 3 não tem 100%, porque tem aquela cena lá, que é uma animaçãozinha antes do número final, que é a Not the Love, se eu não me engano o nome da música do final do filme. Tem lá a cena antes dessa música que mostra quando os aliens se mudam pra Seabrook, mostrando ali os vampiros e que sereias se mudaram pra Seabrook também. Dando a entender que teria essa cena que dá meio que entender que terá um próximo filme com essas duas criaturas. No caso, o quarto filme não teve sereias. Mas no final de Zombies 4 já deu a entender que o quinto filme vai ter, né? Porque no Zombies 4 também tem uma cena pós-crédito. E ele foi o primeiro da franquia e um dos poucos do Disney Channel. Eu tô tentando lembrar outro filme que tem. Eu acho que o único que eu lembro é literalmente Descendentes. Porque Descendentes, desde o primeiro, tem pelo menos algum personagem falando você não achou que seria o fim da história. Pelo menos no primeiro filme eu lembro que a Mal fala isso e no segundo é a Uma. No terceiro eu não lembro se tem isso. No quarto também tem isso. Eu acho que é até a Uma que fala. Tanto que vai ter um quinto filme de Descendentes no ano que vem. A oitava, essa aqui me surpreendeu, é que o beijo entre Zed e Addison, do que acontece lá no final do filme, que é literalmente depois do número final, teve que ser gravado 8 vezes até que saísse perfeito. Porque sempre que eles iam gravar, ou o Miley e a Meg sempre acabavam cobrindo o rosto um do outro, ou os narizes de um acabava ficando amassado. E quando finalmente deu certo essa cena, toda a equipe e o elenco aplaudiram essa cena, depois que deu certo. A nona curiosidade, que também envolve essa cena, é que a cena do beijo do Zed e da Addison foi a primeira cena a ser gravada do filme inteiro. Eu não sabia disso, porque surpresa, foi a primeira a ser gravada. E também, inclusive, o Miley e a Meg, eles disseram em alguma entrevista que pra eles não foi estranho eles terem que se beijar, porque querendo ou não, os dois são muito amigos há vários anos, né? Eles têm uma amizade até hoje, eles são muito amigos. E eles falaram que não tiveram esse problema de terem que se beijar nessa cena. Tanto que eles já tiveram, né? Nos outros filmes dos homens, eles também tiveram que se beijar. Eu não lembro se no terceiro filme se teve só um. Eu acho que teve mais de um beijo, inclusive, no terceiro filme. No quarto eu sei que só teve um, que foi lá no final do filme. A décima curiosidade é que os atores, né, que fizeram os monstros, principalmente, puderam dar um toque pessoal deles em alguns dos números musicais, como é o caso de Light the Zombies Do. Tanto que porque a maioria dos números foram coreografados, mas em alguns números eles puderam dar o toque deles pra dança. Tanto que o Maio e a Ariel, que é a atriz da Winter, disseram que eles perceberam como Zumbi e Lobisomem foram capazes de desviar um pouco dos movimentos principais. Tanto que se você assistir, eu acho que Light the Zombies Do é um dos que dá mais pra perceber. Acho que Call of Duty também e Flash and Bone acho que também. Dá pra perceber que eles não dançam 100% igual, né? Cada um dá um toque diferente quando vai dançar, né? Em alguns momentos. E a Light the Zombies Do acho que é o que mais dá pra perceber, inclusive. A décima primeira é que os atores que interpretaram os monstros, e isso inclusive acontece desde o primeiro filme, eles tinham liberdade de personalizar seus looks, né? No caso do primeiro filme, os atores do Zumbi, que é o caso do Milo, da Kylie, eu não lembro o nome do ator do Bonzo, eles podiam personalizar os seus looks. No caso desse segundo filme, tanto os atores dos zumbis quanto os atores dos lobisomens, que é o caso ali da Chandlerly, da Ariel e do... Como é que é o nome do ator do Wyatt? Percy, lembrei. Eles puderam personalizar os seus looks. Tanto que a Ariel, usando a Ariel como exemplo, ela colocou taxinhas e prego nas botas da Winter, e a Winter também usa pulseiras de pelo no pulso, né? Ela usa umas pulseiras de tipo de pelo. Ela não é a única, né, que usa, porque cada um deu um toque pessoal deles nos looks dos seus personagens. Que no caso, agora a 12ª, no caso, os atores que interpretavam os monstros podiam fazer isso, mas a 12ª curiosidade é que os atores que interpretavam os humanos não podiam fazer isso. Não tinha autorização para personalizar seus looks, pois eles tinham que seguir um padrão único. Tanto que, no caso da Addison, eu tô até na dúvida se ela fez... Se a Meg, né, no caso, mudou o look dela, deu algum toque pessoal dela nos looks da Addison do terceiro e do quarto filme. Talvez até no final desse filme, porque tem um momento lá no filme que a Addison se veste literalmente de lobisomem. Igual os lobos, né, no caso.
Só que no caso do terceiro filme, a Addison descobre que ela é metade alien, né? Ela não é só humana, ela é metade alien e metade humana. Eu não sei se a Meg teve autorização a partir do terceiro filme pra personalizar seus looks pro terceiro e pro quarto filme. Eu também não sei se os atores do quarto filme também puderam dar o toque pessoal deles nos looks dos personagens. Eu vou tentar procurar isso na internet e aí eu trago no próximo Curiosidades de Zombies, que vai ser o terceiro filme. A 13ª é que muitas das cenas que eram gravadas, que eram de noite, né, as cenas noturnas, tiveram que ser gravadas até o amanhecer. Então, duravam de noite até o amanhecer. Eles gravavam a noite toda. Inclusive, eu vi até acho que não foi numa entrevista ou alguma coisa do tipo, que eles disseram que até os atores que não estavam participando da cena ficavam lá até a noite, até a cena acabar. Dando um exemplo da Meg. Eu vi isso alguém falando da Meg. Teve alguma cena de zombies que a personagem da Addison não participava, que era gravada à noite, e a Meg ficou o tempo todo ali no set de filmagem, mesmo que ela não tenha participado da cena. Então tinha muito isso dos atores ficarem lá, mesmo se eles não fossem participar. Mas as gravações duravam a noite toda, até de manhã, dessas cenas de noite. Agora, eu achava que os atores de Zombies 2 novos, né, os que são os atores do Lobo, nenhum tinha feito coisa pro Disney Channel, mas eu tava enganada. Porque, no caso, a 14ª curiosidade é que antes de fazer Zombies 2, o ator Percy Jossa, eu não sei se assim se pronuncia, que é o ator do Wyatt, já tinha feito uma série do Disney Channel, que no caso era do Disney XD, mas o Disney XD, se eu não me engano, era do Disney Channel, porque passava as coisas do Disney XD no Disney Channel, que é a série Labyrinth, onde ele fez o personagem Daniel Davenport, não sei se assim se pronuncia. Mas Zombies 2 foi o seu primeiro filme. Inclusive, ele até falou em uma entrevista que antes de fazer Zombies 2, ele não tinha experiência com canto nem com dança. Ele teve experiência com canto e dança em Zombies 2. Agora, vamos para uma que me surpreendeu, que eu não sabia disso. É que a Chandler, né, que é a atriz da Willa, antes de fazer Zombies, ela já tinha uma carreira de atriz, né? Ela atua desde pequena. E eu vi na internet que parece que ela fez um filme, eu não achei o nome do filme, com Cameron Boyce, que é o ator do Carlos em Descendentes. Ela fez um filme com ele quando ela era mais nova. Eu não sabia disso, eu não achei o nome do filme, mas pelo que eu vi, parece que os dois fizeram um filme juntos. E em 16º, é que antes de fazer Zombies 2, agora outra curiosidade envolvendo a Chandler também, a Chandler ela tava fazendo filmes mais adultos, mais para pessoas adultas, então ela ficou na dúvida se aceitaria ou não fazer um filme do Disney Channel, mas ela acabou aceitando, ainda bem, porque eu amo a Willa, acho que entre os lobos, a Willa é a minha favorita, eu adoro a Willa. Inclusive, eu fiquei tão feliz quando eu descobri que ela tava no quarto filme. Eu tô triste que no próximo filme ela não vai estar, né? Porque parece que os atores os atores antigos de zombies não vão voltar pro próximo filme. Pelo menos parece, né? Eu assistindo o filme deu muita essa impressão. No quarto filme, né, no caso. A 17ª é que ninguém sabe o que aconteceu com a mãe do Zed e da Zoe, né? Porque em todos os filmes não é mencionado o que aconteceu com ela. Mas, inclusive, na época de Zombies 1, em uma entrevista, perguntaram pro Milo sobre isso. E ele disse que o elenco conversou sobre isso nos sets de filmagem, mas que nenhuma referência à mãe do Zed foi feita no segundo filme. E ele até falou, agora falando o que ele falou, né? Se fizermos um terceiro filme, talvez esse seja um ponto da trama. E não foi, vamos ser sinceros, porque a mãe do Zed nunca foi mencionada em nenhum dos 4 filmes. Inclusive, eu acho que não vai ser mais mencionada, porque eu acho que o Zed não volta mais no próximo filme, então a gente não vai ficar sem saber mesmo o que aconteceu com a mãe do Zed. Só se os atores falarem em algum momento, né, ou os produtores, né, no caso do filme, falar o que aconteceu, mas até o momento não tem nada falando sobre a mãe do Zed. Sobre o que aconteceu do Zed e da Zoe, né, no caso. Não tem nada falando sobre ela nem nos filmes, eu acho que nem nas séries. E 18º é que a Meg e a Ariel preveram o futuro de zombies, porque durante as gravações de Zombies 2, elas tiveram suas próprias ideias para as continuações da franquia. E elas falaram que adorariam ver novas criaturas se juntando à cidade de Seabrook. E as criaturas que elas falaram são literalmente as criaturas que aparecem em Zombies 2, Zombies 3 e Zombies 4 e possivelmente Zombies 5, porque elas falaram sobre vampiros, sereias e alienígenas. E literalmente no terceiro filme aparecem os aliens, no quarto filme aparecem os vampiros e no quinto filme então, tem teorias aí de que vem sereias. Então elas literalmente preveram a franquia de zombies. Porque elas falaram sobre essas criaturas, então elas literalmente preveram a franquia de zombies, porque literalmente aconteceu isso. Teve essas 3 tipos de criaturas, só as sereias que ainda não apareceu, mas pelo final de Zombies 4 deu a entender que sim, vai ter sereias. A 19ª é que os atores que fizeram os ovos, eles não usavam lente de contato, porque quando eles usam os poderes deles, os olhos deles ficam amarelos, se eu não me engano.
E pra fazer essas cenas, eles não usaram lente de contato. Essa cena, os olhos deles ficando amarelo, foi feito em pós-produção, com efeitos especiais. Inclusive, tem uma outra coisa envolvendo essa questão também. Que a 20ª curiosidade é que a Ariel falou que conforme a personagem dela, que é a Winter, fica doente, porque no filme é mostrado, né, que os lobos eles usam um colar de pedra da lua e que esse colar, a pedra da lua deles tá perdendo, os colares deles, né, estão perdendo a força e por causa disso os lobos estão ficando doentes. Então a Winter, acho que entre os três ali, ela começa a ficar doente no decorrer do filme. Por causa da pedra dela tá enfraquecendo. E para fazer essas cenas, ela teve que aplicar uma maquiagem clara para mostrar ali que ela tá ficando mais doente. Então, além de ter essa pós-produção nos olhos, ela ainda teve que usar uma maquiagem mais clara para mostrar que a personagem dela tava ficando doente. A 21ª é que os ensaios dos números musicais de zombies duraram 4 semanas, ou seja, um mês inteiro. Os ensaios para aqueles números duraram um mês. E eles ficavam 8 horas ensaiando por dia. Inclusive, eu queria saber como é que eles conseguiram aprender as coreografias daquele filme em um mês. Porque eu acho que Zombies 2 tem mais coreografia, as músicas têm mais coreografia do que do primeiro filme. Pelo menos que eu me lembro, assim, eu acho que as coreografias do segundo filme tem mais coreografia do que do primeiro, eu acho. Posso estar errada, porque faz um tempinho que eu não assisto Zombies 2, né? A 22ª é que as gravações do filme duraram 3 meses. Eu não lembro agora de quando até quando que durou, quando começou e quando terminou as gravações, mas duraram 3 meses. A 23ª é que antes de gravar o filme, eles tiveram um mês para se preparar, né, para ensaiar, mas também para fazer a prova de roupas, penteados e maquiagem. E para fazer isso de prova de roupa, penteado e maquiagem, durava cerca de 4 a 7 horas por dia. Literalmente. Inclusive, essa próxima me surpreendeu, porque eu não tinha percebido até vi um vídeo no YouTube falando sobre isso, porque eu não tinha visto isso, eu não sabia disso. Mas esse filme foi finalmente revelado o nome completo de alguns dos personagens. Que no caso eu vou falar quais são, que são o Bucky, né? Que o nome do Bucky é Buck Butman. Eu vou deixar escrito aí, porque eu não vou saber pronunciar certinho. Então eu vou deixar aí enquanto eu vou falando. O do Zed, que no caso também se estende ali pra Zoe. Zed Necrodópolis, eu acho que é assim que se fala. Inclusive ele fala o nome dele mais de uma vez, porque acho que em Zombies 4 ele fala, e em Zombies 3 também ele fala o nome dele inteiro. O da Addison é Addison Wells. Da Eliza é Eliza Zambi. Agora, isso aqui eu não sabia. Eu nunca tinha percebido que o Wyatt e a Willa eram irmãos. Eu nunca tinha percebido isso, acho. Inclusive, eu acho que tem uma cena que eles se chamam de irmãos e eu não tinha me tocado disso. Mas, no caso, o do Wyatt e da Willa são Wyatt e Willa Lakensin. Não sei se assim se pronuncia. E o da Winter é Winter Barkowitz. Não sei se assim se pronuncia. A 25ª é que esse filme teve uma junção com uma outra franquia, que é Descendentes. Porque antes, inclusive eu até falei, né, que eu acho, teve a Worlds Collide, né, que juntou Descendentes com os Zombies, eu até falei, quem sabe em algum momento não vem ali um filme com os dois, mas já teve uma junção antes mesmo da Worlds Collide. Porque antes do lançamento de Zombies 2, foi lançada uma música, que é a música, vou ter que ler aqui, porque eu nunca decorei o nome dessa música, The New Kids and Tal, que é cantada pela Ariel, onde no clipe, né, aparece ela, a Chandler, o Percy e a Meg, os 4 participam do clipe. E ali no meio do clipe aparece o Bob Stewart representando os lobos, que é o ator do Jay, de Descendentes. Então ele faz essa participação especial ali no clipe, interpretando meio pra representar os lobos, já que os atores dos lobos estavam ali, então foi ali pra representar os lobos. Inclusive, já é a segunda vez que ele interpreta lobos, né? Quem sabe da história do Bob Stewart entendeu por que eu falo isso, mas eu vou falar mais sobre isso quando eu fizer curiosidade sobre Zombies 1. Descendentes 1. Mas teve isso, e eu lembro que quando lançou esse clipe, eu tava na escola, no intervalo, inclusive, aí eu fui ver o clipe que eu vi, que o Jay participou do clipe, né, o ator do Jay, que eu vi, eu falei, ele vai participar de Zombies. Chegou na hora do filme, cadê ele? Ele não participou da história do filme de Zombies, ele só participou do clipe, mas eu jurava que ele tinha participado do filme, mas não, ele só participou do clipe dessa música. Eu lembro que eu surtei, inclusive eu acho que foi aí que eu descobri que o segundo filme ia ter lobisomens. Eu acho que foi aí que eu descobri. Porque, querendo ou não, os atores novos são lobisomens. Então ali o ator do Jay representou os lobisomens ali quando ele aparece. E eu acho que foi aí que eu descobri que ia ter lobisomens no segundo filme. A 26ª é que assim como Zombies 2, assim como Zombies 1, Zombies 2 e 3 tem pelo menos uma cena da Addison dando um soco no Zed. Porque em Zombies 1 tem a cena lá onde eles se conhecem, né, o Zed e a Addison.
que eles se conhecem, eles estão numa sala que tá escura, e quando a música, a Addison descobre que o Zed é um zumbi, ela acaba dando um soco nele, nessa cena, e nos outros dois filmes tem uma cena dele levando um soco. Acho que o único que não tem, inclusive, é Zombies 4. Zombies 4 é o único filme que o Zed não leva um soco da Addison. Porque nos outros dois filmes ela dá um soco, acho que ele assusta ela sem querer, e ela acaba dando um soco nele. Eu não lembro agora do segundo filme em que momento que é. No terceiro eu acho que eu lembro mais ou menos. Mas no quarto filme eu lembro que não tem. Inclusive, agora que eu lembrei disso, ele não leva um soco, mas o Victor é derrubado pela Nova durante o número de Don't Mess With Us. E eu acho que nos próximos filmes quem vai levar soco vai ser o Victor pela Nova, porque já que nos 3 filmes nós temos o Zed apanhando da Addison, acho que o Victor vai ser derrubado pela Nova nos próximos filmes, se tiver, né? No caso, no próximo, não sei se vai ter mais de um, eu espero que tenha. Mas tem essa cena mesmo. Eu nunca tinha percebido, né, que tirando o quarto filme, todos os 3 tem uma cena, pelo menos uma cena da Addison dando um soco no Zed. A 27ª é que antes de fazer Zombies 2, a Ariel, né, que é a atriz da Winter, ela era influenciadora do Music, que é o atual TikTok, né? Porque, pra quem não sabe, o TikTok, antes de chamar TikTok, era Music. Inclusive, eu peguei a época do Music, eu tive o TikTok quando era minha antiga conta, né? Não a atual. A minha antiga conta era do Music, antes de ser TikTok. Inclusive, ela começou sua carreira de influência aos 14 anos e ela era mais conhecida, hoje em dia ela é mais conhecida, né, no caso, como Baby Ariel. Tanto que nessa música que ela gravou pra Zombies 2, que é a The New Kid and Talk, que é dos créditos de Zombies 2, se você procurar no YouTube vai estar escrito que ela é cantada pela Baby Ariel, que ela é conhecida hoje em dia como Baby Ariel. A 28ª é que os atores que interpretaram os lobos, eles tinham que chegar às 5 da manhã pra se arrumar para as gravações, já que pra arrumar a maquiagem deles, duravam cerca de 3 horas, então eles tinham que chegar muito cedo pra poder se arrumar para as gravações. É a mesma coisa com os zumbis, né? Que no de Zombies 1 eu falei que os zumbis tinham que se arrumar, tinham que acordar às 3 horas da manhã, se eu não me engano, pra poderem se arrumar para as gravações. Aqui é mais ou menos isso também, que eles demoravam 3 horas pra arrumar aquela maquiagem deles. A 29ª, também envolvendo os lobos, é que foram criados dentes, né, falsos, assim, pra cada dançarino que interpretava lobisomem, né? Porque tem os 3 principais ali dos lobos, que são os atores, né, que são a Ariel, a Chandler e o White é o nome do personagem, e o Percy, mas tinha os bailarinos também, então foi criado um par de dentes pra cada dançarino, mas no caso dos 3, né, da Chandler, do Percy e da Ariel, foram criados vários dentes extras, não só um pra cada um deles. Foi criado vários. Foi criado um só para cada um para os dançarinos, mas para os 3 foram criados vários. A curiosidade número 30, que eu não sei falar certinho agora, para que a peruca da Meg parecesse o cabelo natural nesse segundo filme, eles pintavam a parte da frente do cabelo da Meg. Tanto que dá pra perceber mesmo, que eu acho que essa parte do cabelo dela aqui, dá pra perceber mesmo que cabelo real não parece ser peruca. Mas eles pintavam o cabelo dela de branco nessa parte pra parecer mais real a peruca dela. Porque a Meg, acho que usa peruca em todos os filmes, menos no quarto filme, né? Eu até falei isso no vídeo anterior de zombies, de curiosidade de zombies. A curiosidade 31 é que no início do filme de Zombies 2 tem uma cena onde o Zed ele sai da areia. Que no caso ele sai da areia e depois ele vem se apresentando, falando o nome dele, como ele sempre fez em todos os 4 filmes. No caso ele faz isso em todos os filmes mesmo, acho que no quarto filme também. E no caso ali, essa cena onde ele sai da areia foi gravada com apenas uma tomada, foi feito em apenas uma tomada, pois era muito complicado ter o Milo muito tempo sem respirar debaixo da areia. Então eles fizeram essa cena em uma única tomada. A penúltima curiosidade, né, a curiosidade 32, é que a Chandler participou de um programa chamado Dance with the Star, que é um reality show de competição de dança que é original do Reino Unido, que é o Strictly Come Dancing, onde celebridades fazem par com dançarinos profissionais, tipo dança dos famosos do Caldeirão do Hulk, vamos dizer assim, né, só que lá dos Estados Unidos. E a Chandler ela participou em 2020 e ela, junto com seu par, em alguma apresentação, eles dançaram Beyond the Night, que é o solo da Chandler no segundo filme, né? Não é só um solo dela, porque o Percy também canta com ela, mas quem canta a maior parte é ela, então é um solo dela. Inclusive, não só ela participou, mas tem 3 atores de zombies que participaram, porque teve ela em 2020, só que antes dela teve o Milo em 2018, e pelo que eles anunciaram semana passada, ou semana retrasada, eu não lembro agora, parece que a Chandler vai voltar na edição do ano que vem. E não só ela, mas o Malakai Barton, que é o ator do Victor, também vai participar dessa próxima temporada em 2026. Então vai ser ali o terceiro a participar do Dance with the Star.
Inclusive, não só ele, mas agora eu lembrei que a Meg participou daquele The Masked Singer, lá dos Estados Unidos. Ela participou, não vou lembrar que temporada, inclusive, ela já é a terceira Disney, atriz que foi do Disney Channel que participa, porque a Vanessa Hudgens participou, que eu descobri isso fazendo Conhecendo da Vanessa Hudgens. A Meg participou e a Demi Lovato também participou de alguns, se eu não me engano. Participaram as três desse programa. Agora vamos pra última curiosidade. É que depois do lançamento de Zombies 2, foi lançada uma música chamada More Than a Mystery, que é cantada pela Meg Donnelly, né? Então ela faz parte da trilha sonora do desenho, que também foi lançado depois de Zombies 2, que é o Mistério Monstruoso de Addison. Que ele é uma série de curtas animados que se passa após os eventos de Zombies 2. E essa série é uma série que a Addison, enquanto ela lida com um mistério envolvendo as pedras da lua, né, no caso dos monstros, e os poderes que elas concedem aos monstros de Seabrook. No caso, inclusive essa série, eu não lembro se ela tá no Disney Plus. Eu vou até procurar aqui, eu deixo na edição, mas eu acho que não. Porque tem uma outra série de zombies que tá no Disney Plus, mas eu vou falar sobre isso na Curiosidade de Zombies 3. Mas essa não tá no... Eu não lembro se tá no Disney Channel, no Disney Plus, mas ela passava no comercial do Disney Channel, que eram episódios curtos, né? E tinha, acho que no YouTube também. Inclusive, essa série tem algumas músicas novas também. Não só essa More Than a Mystery, tem mais uma ou duas, se eu não me engano. E, inclusive, nela acontece até um pequeno erro entre ela e Zombies 4, porque Zombies 4 deu a entender que seria o primeiro filme, primeira coisa que aparece vampiros em Zombies. Mas, na verdade, nessa série aparece vampiros. Porque aparece uma personagem que é vampira. Eu não lembro o nome da personagem agora, mas eu lembro que aparece uma vampira nessa série. Então, Zombies 4 não foi o primeiro filme, não foi a primeira coisa de zombies que teve vampiros. Tanto que no final de Zombies 3 também tem aquela cena onde mostra os vampiros se mudando pra Seabrook. Mas teve essa série aí. Eu lembro dela passando no Disney Channel. Eu não cheguei a assistir ela inteira, eu acho. Mas eu lembro dela passando no Disney Channel nos comerciais de vez em quando. Não era sempre, mas eu lembro de ver passando de vez em quando. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação. E deixem ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga curiosidades aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.